sofremos tanto? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque o sofrimento talvez seja algo muito democrático e todos nós passamos por momentos de sofrimento. Mas é interessante que o sofrimento, por mais que não pareça, é uma escolha. Nós não escolhemos sentir dor, por exemplo, mas sim nós escolhemos sentir sofrimento. A dor é algo que faz parte da natureza, faz parte da vida. Agora, o sofrimento é algo que nós escolhemos na medida em que nós evitamos, não evitamos um tipo específico de dor. Então, por exemplo, quando você corta o seu dedo, você sente uma dor. Quando você termina um relacionamento, você sente uma dor. Se na questão do corte você, todos os dias, uma faca cai no seu dedo e você já sabe que aquela faca vai cair no seu dedo e você não tira o seu dedo de lá, você vai gerando um sofrimento. Então o sofrimento é essa dor que se repete, uma dor que na verdade poderia ser evitada. Dentro de um relacionamento que termina, existe a dor do término e depois a escolha de sofrer em relação àquele término. Na medida em que você não aceita a realidade, a tendência é que você sofra, né? Então, basicamente, o sofrimento existe porque nós não aceitamos as coisas como elas são. E durante todo o percurso, né, que nós deslocamos de um ponto a outro, nós sofremos porque nós temos expectativas, e expectativas diferentes daquelas que nós gostaríamos que fosse. Então, essa tendência de querer alterar o real, de querer que o real se comporte da forma que você quer que ele se comporte. Então, toda essa dinâmica gera sofrimento, né? Uma das coisas muito presentes, né, em relação a sofrimento, claro, tem inúmeras, né? Você pode enumerar várias situações, mas uma das coisas que eu acho interessante por estar vivendo um pouco esse momento é a questão do pré-natal, por exemplo, né? Se você já passou, né, a mulher já passou por essa situação, perceba como o pré-natal acaba sendo extremamente um período de muito sofrimento, né? Isso porque a sociedade, né, coloca muitas questões de que, por exemplo, a questão de todo essas precauções que se tem durante todo o pré-natal, então se gera muita angústia, como está o bebê, você tem que fazer o ultrassom, você tem que o que você precisa comer durante esse período, o que você precisa fazer, e que depois o parto é uma dor inimaginável, e durante todo o período, toda essa preocupação, vai ser parto normal, vai ser cesárea, quem vai fazer, quantas pessoas você precisa ter para te acompanhar durante o parto, e qualquer pequena alteraçãozinha lá no ultrassom já vira todo um furacão de possibilidades. Então, na verdade, esse período que deveria ser um período de muita tranquilidade para a gestante, de muita paz, ele se torna um caminho extremamente penoso, né? Desde do início, né, todas as preocupações da mãe, será que meu filho vai ser perfeito, vai ter alguma questão, será que ele vai sobreviver? E até o momento do parto, realmente é um caminho extremamente desafiador para a mulher. E isso muito por conta de como a sociedade criou toda uma redoma de superproteção, né? E que, na verdade, essa superproteção é simplesmente criar uma debilidade, uma fragilidade na mulher, de que ela é incapaz de gestar, né, um bebê, de que ela é incapaz também depois de parir esse bebê, porque você vai ter que ter toda
uma equipe, né, para dar suporte, e que provavelmente você não vai ser capaz de ter um parto normal porque você é muito pequena, porque, enfim, diferentes pontos que são colocados e que, na verdade, todas as mulheres são realmente capazes, mas se cria todo um ambiente de que ela é incapaz, né, e que ela precisa de uma equipe gigantesca para ela conseguir fazer uma coisa que o corpo dela sabe fazer. Então, é um caminho extremamente penoso, extremamente difícil, né? Normalmente, digamos assim, a expectativa então que você tem em relação àquilo que vai acontecer é o mais importante do que realmente aquilo que vai acontecer no real. Então, é muito importante você ter essa consciência do tipo de expectativa que você tem em relação àquilo que vai acontecer, porque é essa expectativa que normalmente vai determinar como a vida, como as coisas irão acontecer, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então a gente pode pensar em relação às expectativas pensando em termos de homem e mulher, né? Já que a gente está falando de gestação, quando uma criança nasce, né? Quando é um menino, as pessoas têm um tipo de expectativa, quando é a menina, tem outro tipo de expectativa, e é exatamente essa expectativa que vai determinar. Em termos de cérebro, não existe diferença entre o cérebro da menina e o cérebro do menino, né? Agora, se a mãe, os pais, a sociedade falarem para a menina, por exemplo, menina não pode brincar de carrinho, por exemplo, ou não pode, não é boa em matemática, ou não é capaz de fazer isso porque você é menina, da mesma forma o menino, você não vai lavar da louça, por exemplo, cuidar da casa porque você é menino, o menino não faz isso, o menino não faz aquilo. Então, na medida em que você tem esse tipo de pensamento, de comportamento, você vai criando expectativas, né? Expectativas no seu filho, na sua filha. E a tendência é que isso se torne um protocolo mental e que ela vai reproduzir lá na frente. Então, quando ela chegar na escola, se ela tiver essa ideia de que ela, por ser menina, não é boa em matemática, por exemplo, a tendência é que ela realmente não se torne boa em matemática, porque a expectativa que ela teve em relação àquilo não era positiva. Então, é extremamente importante que você tenha essa consciência e possa romper com algumas expectativas que são preconceituosas, na verdade, né? Porque não existe diferença entre o cérebro de um homem e de uma mulher em relação ao que é possível ser feito, né? As mulheres e os homens têm a mesma capacidade e pode fazer qualquer coisa. É simplesmente você precisa dar espaço, você precisa apresentar aquilo para o seu filho, para a sua filha. Porque se você não apresentar e já dizer que não é para ela, não é para ele, provavelmente, realmente não será. E esse indivíduo terá algumas dificuldades, talvez, na fase adulta, exatamente porque as expectativas que eles têm em relação àquilo não são positivas, são muito mais expectativas limitantes, digamos assim, né? Então, é importante você perceber que o corpo ele carrega a sabedoria da natureza, enquanto a mente ela carrega muito a sabedoria da sociedade, e aí a sociedade tem toda uma questão de para onde a sociedade quer que você vá, que tipo de pensamentos a sociedade quer que você pense, seja o marketing, seja uma determinada empresa, seja as diferentes religiões, por exemplo. Então, nós somos muito mais adestrados pela sociedade de fora para dentro e nós esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos e perceber que a sabedoria está de dentro para fora, né? Então, isso é extremamente importante para que você rompa com a questão do sofrimento, porque quando você vai contra a natureza, quando você vai contra o real, contra as coisas como elas realmente são, a tendência é que você sofra, você não aceite, né? A morte, por exemplo, é um processo natural, mas nós sofremos muito com a morte, por exemplo, um término de relacionamento, perder um emprego, um trabalho,
quebrar uma empresa. Quer dizer, tudo isso faz parte da realidade e tantas outras questões que talvez você mesmo possa pensar que vão contra a natureza. E quando nós brigamos com a natureza, a tendência é que exista realmente um sofrimento. Então, como eu falei, a morte, por vezes mesmo as doenças de uma forma geral. Então você começa a enxergar tudo aquilo como algo difícil, algo complexo, algo que não deveria acontecer e você tem outras expectativas. E quando você se frustra em relação a essas expectativas, a tendência é que isso gere sofrimento. Então, tão melhor se você for capaz de olhar para a realidade e lidar com a realidade como ela se apresenta. Ok, isso se apresentou para mim hoje, então aprenda a lidar com isso que se apresentou. Isso aconteceu comigo na minha vida, ok, tudo bem. Isso acabou, isso começou a acontecer. Então, se conecte com a realidade e aprenda a lidar com cada uma das situações que acontecer, porque isso vai fazer com que você tenha muito mais controle e deixe de sofrer e antes assim comece a ter uma vida muito mais alegre, muito mais feliz de uma forma geral.